Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho sobre a Escola Dominical ADL em Sorocaba. Nós estamos aqui para estudar a lição dos adolescentes. A lição dos adolescentes do dia 12 de abril de 2020 começa hoje. E o título da lição é Conhecendo Jesus de Nazaré. E o textuário diz assim: Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aonde que está escrito? Em João capítulo 20, o versículo 31. Esse é o título da lição. E vai ficar para a nossa meditação hoje o quê? Algumas questões. Primeiro, eu vou passar para vocês pensarem. Vai pensando aí. Quem foi Jesus? Você sabe dizer quem foi Jesus? E também queria que você pensasse numa outra pergunta. Por que ele se sujeitou a viver uma vida como um simples homem para salvar os pecadores? Por que ele fez isso? E também tem uma outra pergunta. Por que ele é chamado de Verbo? Por quê? E aí? Você sabe dizer o porquê ele é chamado de Verbo? E mais uma pergunta. Como posso ser chamado filho de Deus? Como que eu posso ser chamado filho de Deus? O que eu fiz para poder ser chamado filho de Deus? Você fez alguma coisa para ter a oportunidade de ser chamado filho de Deus? E aí? Pense nisso, hein? Essas são uma das 4 questões que a gente vai estudar nessa lição. E vamos iniciar. Tópico 1. E o Verbo se fez carne. Cristo é o Verbo, e é por meio dele que tudo se fez. Está escrito lá em João capítulo 1 e o verso 3. Vamos abrir a palavra do Senhor? Vamos lá, João capítulo 1 e o verso 3? Diz assim lá em João capítulo 1 e o verso 3. Do 1 ao 3, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando a gente fala e o Verbo se fez carne, nós lembramos da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Filho, ele veio ao mundo para habitar no meio dos homens. Para quê? Para que a gente pudesse ler o que está escrito lá em João 3,16, que diz assim, vamos lá abrir? João 3,16, que diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É simples assim. Ele te ama tanto que veio ao mundo para que todos nós pudéssemos ser salvos por ele. Então, quando a gente fala desse tópico e o Verbo se fez carne, nós podemos lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lembrando que a sequência do verso 16, que fala assim em João 3,17, diz assim também, ó. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por meio dele. Então, quando nós falamos desse tópico, nós lembramos que Deus, ele deu a vida dele por nós. Jesus deu a vida por nós. E ele é a Trindade, ele é Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. E através dessa Trindade, ele está conosco em todos os momentos. Hoje, quem está conosco é o Espírito Santo que intercede por nós. Amém? Esse é o tópico 1. Quando nós chegamos no tópico 2, ele fala assim, e habitou entre nós. Imagine essa situação. Eu imagino muito, sabe o quê?
eu estar vivendo aquela época lá em Jerusalém, em Israel, na situação quando Jesus veio ao mundo. Imagine você tendo a oportunidade de estar lá vendo Jesus face a face. Quão maravilhoso não foi, né? Aquela época. E Jesus, ele nasceu em Belém. A palavra de Deus nos orienta lá em Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 25, que vai falar sobre Jesus, sobre o nascimento dele. E, para a gente poder acompanhar, eu vou pedir para vocês abrirem. Vamos lá, Mateus, capítulo 1, o verso 18 ao 25. Mateus 1, do verso 18 ao 25. Ele vai falar bastante sobre o nascimento de Jesus. Eu não vou ler porque senão vai tomar muito tempo, mas você pode estar acompanhando. Ele vai falar que o nascimento de Jesus, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E assim vai seguindo e vai até o verso 25, que o 25 diz assim: E não a conheceu até que a luz de seu filho, o primogênito, o pôs-lhe o nome de Jesus. Então, o que acontece? A palavra de Deus, ele nos orienta e nos deixa bem visual e claro que Jesus, ele veio ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos por ele. E Jesus, ele iniciou a sua infância. Você sabia que Jesus, quando ele era menor, tudo, ele teve que fugir? Ele fugiu, você sabia? Saiu, por quê? Porque o pessoal queria matar ele. Ele fugiu. Está escrito lá em Mateus também, sabia? Mateus capítulo 2, do verso 13 ao 15. Que diz assim, ó. Vou até ler, ó. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Você viu? Herodes, ele queria pegar Jesus e matar ele, sabia? E você acompanhando, seguindo, você pode ver que Jesus também teve uma vida difícil. Você acredita que Jesus, ele veio ao mundo e teve uma vida de paz? Não. Ele foi perseguido, ele fez maravilhas, ele se preparou, fez algo sobrenatural. Mas ele não teve a oportunidade de viver uma vida em paz e de tranquilidade. Não, ele foi perseguido, as pessoas açoitaram ele, até chegar o momento em que ele teve a morte de cruz. A morte de cruz que aconteceu, ele foi crucificado, como todos nós sabemos. E Jesus, depois que ele fugiu para o Egito, como diz em Mateus, o capítulo 2, do verso 13 a seguir, ele voltou, sabia? Ele foi, fugiu, ficou lá um tempo escondido lá no Egito, mas depois ele voltou. Ele voltou para Nazaré, mas está escrito, para a gente poder acompanhar, está escrito lá em Mateus capítulo 2, do verso 21 ao 23, que diz assim, ó. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então o que aconteceu? Ele voltou. Ele ficou um tempo lá, mas não significa que ele sumiu do mapa. Ele voltou de novo. Então Jesus, ele nasceu em Belém. Na sua infância ele teve que fugir para o Egito, mas passou um tempo, ele voltou de novo para a terra de Nazaré, como diz Mateus capítulo 2, do verso 21 ao 23. E assim, foi até o dia do seu batismo, quando João Batista declarou que era chegado o tempo tão esperado. Que está escrito lá em João. Vamos lá abrir em João? João capítulo 1, verso 15. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 1 e o verso 15. Vamos lá abrir. Que diz assim:
João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele que eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, o que acontece? A palavra de Deus passa o testemunho lá de João Batista, que declarou que era chegado o tempo tão esperado do povo. Então, esse tempo é o que? A vinda de Jesus, que Jesus chegou a habitar entre nós, ele se fez carne, ele teve o nascimento em Belém, foi crescendo, daí foi crescendo e chegou o momento dele se batizar. E daí o que aconteceu? Ele se preparou para tudo isso. E daí no tópico 3 vai dizer assim: Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, que foi manifestado ao mundo para cumprir na cruz o plano da salvação da humanidade. A palavra de Deus, ela é bem pura e eficaz e bem penetrante. Então, tudo para cumprir na cruz o plano da salvação. A palavra que a gente pode seguir por base está em João 20 e o verso 31, que é o que a gente tem como textual lá. Vamos ler de novo só para a gente poder acompanhar. João 20 e o verso 31. Eu vou ler pela Bíblia mesmo, que diz assim, ó, vamos lá? Onde está? Aqui, 31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, o que nós devemos fazer? Fazer a vontade de Deus. No Evangelho de João, Jesus nos faz declarações maravilhosas acerca de como ele é. Jesus, como a gente conhece, ele é o pão da vida, sabia? Ele é a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. E tudo isso é para quê? Para mostrar que nós podemos aprender com ele. Jesus apresentado por João é o único meio da salvação para o ser humano, pois ele é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. O pão da vida, como nós falamos. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode ler. Está em João capítulo 6 e o verso 48. Quando fala que Jesus é a luz do mundo, também está escrito em João capítulo 9 e o verso 5. Também está escrito quando Jesus é a porta das ovelhas, está em João 10 e o verso 7. Quando Jesus é o bom pastor, está escrito também em João capítulo 10 e o verso 11. Jesus, quando é a ressurreição e a vida, também está escrito em João capítulo 11 e o verso 25. O caminho, a verdade e a vida está escrito em João 14, 6. E a videira verdadeira, Jesus é a videira verdadeira. Está escrito em João 15. João 15, 1. Então, Jesus é o Filho de Deus. Amém? Lembre-se disso. Jesus, apresentado por João, é o único meio de salvação para o ser humano, pois ele é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Amém? Glória a Deus por isso. E agora nós vamos chegando ao último tópico, tópico de número 4, e que diz assim: E você também é filho de Deus? E aí? Agora o negócio ficou mais sério, né? Agora ficou mais estreito. Você, ao crer no nome de Cristo, também tem o poder de se tornar filho de Deus mediante a aceitação de um novo nascimento.
Vamos lá abrir a palavra de Deus em João capítulo 3? Vamos lá, João capítulo 3, vamos lá, João 3, do verso 3 ao 9, que diz assim, ó. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Então o que acontece? Nós precisamos nascer de novo para nós sermos filhos de Deus. Você também é filho de Deus? Para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. Nascer de novo não é você morrer e renascer, mas é você morrer para o mundo e nascer para Deus. Você ter uma morte para o mundo. Você ter uma vida separada do pecado. Você tem uma morte para o pecado, uma morte para todas as coisas que te afastam de Deus. E ter uma vida de transformação e de busca às coisas de Deus. Mas o que é crer? Escrito por João. João escreve isso em João lá. João capítulo 1 e o verso 12. Mas o que é crer no Espírito? O que é crer? Escrito por João. Está lá escrito lá em João. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crer é um ato onde devemos viver uma vida de dedicação de amor e entusiasmo a Deus. Isso faz com que nós estejamos sempre mais próximos do Senhor. Então, nesse tópico 4, nós precisamos saber que nós somos filhos de Deus também. E para nós se fortalecermos cada vez mais, não esquecer dessa passagem de João 1,12, que diz, de novo vou ler, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para nós sermos filhos de Deus e ser recebido como filho de Deus, nós temos que crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ele veio ao mundo e deu a vida por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de buscar a presença dele. Amém? Então, esse tópico 4 finaliza para você meditar nas coisas do Senhor. Meditar no quê? Você é filho de Deus? Você teve a oportunidade de seguir a vida do Senhor? Teve a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento? Jesus é o Filho de Deus. Não esqueça disso, que Jesus, ele existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também lembrar sempre que ele se fez carne e habitou entre nós. E também que ele, estando com nós, ele deu a oportunidade de você vivenciar maravilhas e ver que Deus, que Jesus, estando entre nós, ele não deixou de sofrer, ele não deixou de ser perseguido, mas uma coisa ele conseguiu atingir. Ele conseguiu vencer o mundo e deu a oportunidade para você que está nos assistindo e para mim e para todos nós a buscar a presença dele e não ter nenhuma limitação.
que Deus, ele dá a cada um de nós a oportunidade de buscar ele a todo momento. Como diz em Isaías 55 e o verso 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Amém? Então fica para sua meditação. Deus abençoe pela aula e gostaria de vocês pedir para vocês se inscreverem no canal, porque fazendo isso você vai nos fortalecer a cada dia e fazer com que o nosso trabalho seja divulgado e que isso venha a crescer com a graça do nosso Deus. Amém?